Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Estou muito feliz de poder hoje compartilhar com vocês a palavra. E como o Carl estava falando no começo, eu estava lá atrás. Acho que essa é a minha última mensagem aqui na CHF esse ano. E começar a mensagem compartilhando umas boas novas com vocês. A gente tem uma data já, compramos as passagens de ida. E tem sido uma loucura esses últimos 4, 5 meses, obedecendo uma voz, um chamado, em algo que Deus nos trouxe, colocou na nossa mesa. E nós vamos estar embarcando para a Alemanha dia 12 de junho. Então, 1 mês e meio, mais ou menos. E estaremos indo para lá. Crendo que Deus, ele jamais falha na palavra dele como pai. Ele é um bom pai. E eu confio em Deus, o meu Salvador, que nunca falhará. E então essa é a boa notícia que eu quero compartilhar com vocês. E Deus, ele tem surpreendido a gente em cuidado com pessoas, com conexões, com coisas que a gente não precisou forçar em nada. A gente não precisou, obviamente que ainda muitas coisas estão por acontecer, mas essa é a vida do crente, né? Independente da proporção que você vive como crente, essa é a vida do crente. Independente se é numa proporção um pouquinho mais ousada, se está muito nublado, você já passou por fases muito nubladas na sua vida, você já passou por fases que estavam menos nubladas e você continuou vivendo pela fé, porque o justo vive pela fé. Não existe outro caminho que o justo vive. Eu e você não somos justos, nós vivemos pela fé. Estando nublado, não estando nublado, sendo no vale, sendo na montanha. O justo vive pela fé. A Bíblia não fala assim, o justo que está mal, ele vive pela fé. Agora o justo que está bem não precisa de fé. Ele está bem. Não, não fala isso. O justo viverá pela fé. Se ele está bem, se ele está mal, no dia bom, ele continua vivendo pela fé, porque o que é justo, ele quer mais. Quem é justo, justifica. Quem é salvo, também salva. Quem é curado, também cura. E se você está bem, você vai querer fazer mais, porque você está bem. Se você talvez não está tão bem, continue querendo fazer mais. Paulo na prisão era o que ele mais fez. Ele abençoou pessoas no momento mais difícil da vida dele. Ele viveu pela fé e ele continuou servindo as pessoas, porque ele era um justo. E hoje eu estava à tarde com o Bruno e o Cris, e a gente estava almoçando, e eu, sei lá de onde tirei aquela pergunta lá. Perguntei, quais são os três motivos. Falei assim, pessoal, quais são os 3 motivos pelo qual vocês vivem? 3 motivos por que vocês vivem. E aí a gente compartilhou na mesa, assim. E aí um dos meus motivos um dos motivos pelo qual eu vivo é o prazer de viver pela fé. Uma das coisas que mais me dá prazer hoje, uma das coisas que mais me dá, como que é a palavra? Ânima. Uma das coisas que mais me encoraja a viver hoje, que eu mais tenho prazer em viver, um dos pontos é eu poder viver pela fé. Porque tem coisas que só a fé proporciona. Mas nenhum outro caminho vai proporcionar algumas coisas para mim e para você. E eu fico esperançoso, e eu falei assim, então, alguns meses atrás, a situação era muito ruim. Olhando a situação circunstancial, com um olhar humano. Talvez em dezembro, janeiro, fevereiro, era impossível estar testemunhando algo hoje aqui, a gente está viajando no próximo mês. Só que, por causa dessa fé, hoje eu testemunhei algo para vocês. E essa é uma das coisas pela qual eu mais tenho tesão de viver. Pronto, achei a palavra. Não, mas nós estamos em casa aqui. Eu vi que você estava assim, E eu creio que eu gosto de compartilhar isso, porque eu não vejo a hora das pessoas viverem assim também. Eu vejo ainda pessoas muito enclausuradas assim,
com medo de viver a fé na plenitude dela, na forma completa dela. E uma pessoa me perguntou no Instagram essa semana: Léo, como é que como que é ser dependente de Deus? Ter família, pensar de maneira racional, mas agir irracionalmente. E eu falei assim: não, é lindo depender de Deus. Só que depender de Deus não é assim, ó, Deus é isso aí, meu pai, ele que se vire. Não, depender de Deus, todo mundo depende aqui, senão a gente não estava nem respirando. Então, o momento que você acorda, você fala: Pai, obrigado por depender de você, porque você quis esse dia. A Bíblia fala que o Senhor fez esse dia de hoje, Ele fez. Então pronto, já depende dele, porque Ele fez o dia, já começou dependendo dele. Então, viver a vida é um privilégio, depender dele em qualquer circunstância. Só que para mim, as pessoas que elas não têm a consciência de que é um privilégio depender de Deus, de que é bom depender dele, elas não creem, não têm fé, elas não entram nesse lugar. Eu não sei como elas vivem. E aí qualquer circunstância, qualquer tentativa é um erro. Qualquer tentativa fora da dependência de Deus, ela é um erro. Então, por isso que para mim é maravilhoso, é um privilégio depender de Deus, viver na dependência de Deus. Não é aquela historinha lá do missionário que vai lá para Angola e estou na dependência de Deus. Não é isso aqui. A dependência de Deus, todo ser humano, todo justo que vive pela fé, ele depende de Deus. Você tendo muito dinheiro, tendo pouco dinheiro, você estando bem, você estando casado, você ainda não achou alguém, é maravilhoso depender de Deus, porque toda tentativa, dependendo de Deus, ela é um acerto. Mas toda tentativa fora da dependência de Deus é um erro. E isso não é religião. Isso não é, o cristianismo tem o hinduísmo, o islamismo, e a gente é crente, a gente é melhor. Não, isso é o que era lá na fundação do mundo. Foi isso esse é o evangelho, esse é o reino de Deus, ponto final. Não é que a gente não quer competir crença. Já viu pessoa que quer competir crença? Não, a gente é crente, a gente é melhor que o Islã. Não, o indiano lá está viajando, adora a vaca lá. A gente não quer competir crença, porque o cara na crença dele ele vai ganhar. E eu na minha crença eu vou ganhar. Tipo assim, não adianta competir crença com o Islã. Não vai levar a lugar nenhum. A Bíblia fala que quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Então a gente não está aqui para competir crença, mas é o seguinte, eu estou aqui para declarar o centro de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Eu estou aqui para declarar que existe um reino que construiu tudo isso que a gente vê, que é o reino invisível. Porque fixamos os nossos olhos naquilo que é invisível, porque tudo que é visível foi criado por aquilo que não se vê. E o que não se vê é mais importante do que se vê. E é nisso que eu creio. Então, eu creio nessa vida do Evangelho que a gente depende de Deus. Mas não que você não faz nada, mas que tudo aquilo que Ele me dá, eu multiplico. Tudo aquilo que Ele me entrega, eu multiplico. Eu imparto. Eu faço ser mais. E para mim é um privilégio. Todas as coisas que aconteceram e que acontecem na minha vida, que talvez acontecem na sua vida, é puro Deus. Tem uma pregação de um rapaz que eu escutei esses dias, ele usou um exemplo bem legal, assim, ele falou assim: os jovens hoje, eles olham para frente e falam assim, não, eu não vou passar por isso, eu não vou cair nessa, não, eu vou me livrar disso. Mas os anciãos, os mais velhos, olham para trás e falam assim, se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não ia estar aqui. E ele fala assim, olha a diferença. O jovem eu não vou passar por isso. Isso é bom, óbvio. A gente quer sabedoria para aquele negócio, né? Quem não tem sabedoria cai no buraco e precisa sair. E o sábio, ele nem cai no buraco. Tipo isso. Mas também a gente tem que olhar para trás, às vezes, e a gente esquece de olhar para trás. E falar assim, olha lá. Esses dias eu estava me lembrando, eu estava no casamento e estava conversando com o Gabriel Gentara. E olhando ele, a gente estava conversando um assunto genérico, assim, geral da igreja, pastoreio e tal. E aí eu comecei a olhar, e daí eu fui para casa e tal, cheguei da festa de casamento que a gente estava, tomar banho, e comecei a pensar naquela conversa, e eu falei, cara, olha só, a gente não se liga que orações nossas hoje foram respondidas. Olha aqui o Felipe, olha o Lourenço aqui hoje, olha o Gabriel Gentara, olha o Enio,
Olha esses caras que chegaram, a gente orou há algum tempo atrás, Deus envia, manda os ceifeiros. Pai, a gente está pronto, a gente quer que esse evangelho, e a gente não olha para trás, às vezes, e vê que Deus fez. Deus, ele já fez muita coisa. E eu tenho certeza que essa nossa vida, dependente de Deus, ela vai levar a gente em alguns lugares, em algumas experiências assim que eu não sei te explicar. Eu tenho a sensação de que a recompensa que eu ganho de um testemunho, de um milagre que Deus faz, que eu dependi dele, ela me dá um prazer tão grande que parece que se eu ganhasse uma casa hoje aqui, não ia ser igual. Eu tenho essa sensação assim. Se eu ganhasse um carro do ano, não ia ser igual. Eu não ia ter esse prazer, eu não ia ter eu quero ir para a próxima, sabe? Tipo assim, ganhei uma casa hoje, ganhei uma casa. Tipo assim, glória a Deus, vou ficar muito feliz. Só que eu não tenho a sensação de tipo assim, cadê a próxima casa? Agora, quando Deus faz uma coisa, por exemplo, igual, Deus falou, preciso ir nessa época para a Alemanha. Agora, estou indo, pessoal, testemunhei. Qual que é o próximo agora? Deus, que mais que você tem? Eu tenho essa sensação, assim, esse prazer de viver naquilo que Deus faz, naquilo que Ele faz, que Ele falou. Mas, só introduzindo, eu comecei falando da oferta, entrei nesse assunto, e eu quero compartilhar algo com vocês hoje, em outro tema. E a gente tem uma famosa frase no nosso meio, né? O que importa? O que importa? O que importa é nascer de novo. E para quem nasceu de novo? O que importa? E agora? O que importa é nascer de novo. Mas, e para quem nasceu de novo? O que importa? E agora? Amadurecer, viver no Espírito, o que mais? Vamos lá. Fazer outro nascer de novo, buscar o reino. E o tema que o Espírito Santo falou comigo dentro disso para quem nasceu de novo, o que importa é agradar a Deus. Ponto. Para quem nasceu de novo, o que importa é agradar a Deus. E aí dentro disso a gente tem tudo isso. Né? Agradando a Deus, satisfazendo. A gente tem tudo isso. A gente faz o outro nascer de novo. A gente testemunha. A gente amadurece. A gente vive no Espírito. A gente busca o reino. Então, para quem nasceu de novo, o que importa é agradar a Deus. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. E primeiro verso, bem conhecido, baseado nisso que eu vou falar hoje, está lá em Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então vou ler de novo com vocês. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Primeira coisa aqui, para agradar a Deus nós precisamos do quê? De fé, certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo ponto ali que ele fala, aqueles que conhecem a Deus são recompensados. Se você pegar e ler o versículo, ele coloca em pauta isso no final. Ali, ó, ele fala bem assim, ó. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o conhecem. Se eu busco alguém, é porque você quer conhecer alguém. Quando você está buscando alguém, é porque você quer se relacionar com alguém. Quando você está indo buscar alguém. E quando nós buscamos a Deus, e não tem como fazer isso se não for através da fé, é impossível. Porque é só com a fé que a gente conhece a Ele, que a gente consegue crer que Ele é,
em nós. Então, aqueles que conhecem a Deus são recompensados. E tem uma mensagem um tempo atrás que eu falei sobre conhecer a Deus, né? E a gente fala pouco sobre conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o nosso alvo. Talvez falar nesses termos, talvez a gente fale sobre conhecimento, sobre relação, sobre se relacionar com Deus, sobre diversos caminhos que a gente aprende e nesses caminhos a gente vai conhecendo a Ele. Mas de maneira consciente mesmo, falando sobre conhecer, usando essa palavra. Conhecer a Deus. Só que onde que a gente conhece a Deus? Onde que você conhece a Deus? Como que você busca a Deus? Não é, você não conhece a Deus assim, vou fazer uma atmosfera aqui e Ele vai me tocar na minha mão. Preciso ir para o terceiro céu para conhecer Deus, porque não estou vendo Ele aqui. Não, como a gente conhece a Deus? A gente conhece a Deus na prática. Deus, Ele é conhecido na prática da vida. Na vida vivida, Deus é conhecido. No seu dia a dia, na sua rotina, Deus, a gente conhece a Ele, o mesmo tanto que eu caminho de acordo com o reino dEle nessa terra. Então, de acordo com a consciência que eu tenho do reino de Deus estabelecido na terra, e como eu usufruo das ferramentas, da atmosfera, como eu usufruo dos frutos desse reino, para caminhar na terra, isso me faz conhecer mais a Deus. Deus, Ele não é um Deus que está lá longe, e a gente aqui, e a gente vai fazendo uma telepatia, e é isso aí, vai dar certo, vamos fazer telepatia aqui. Né? Eu tenho a impressão que na igreja a gente vai fazer telepatia com Deus. Tá ligado? Deixa eu tentar conectar aqui. Deixa eu ver o que ele está pensando. E aí nesse momento você está chegando um pouquinho mais perto, você está conhecendo mais. Não é telepatia. Primeiro que Jesus Cristo, Ele veio cumprir algo que o Pai mais desejava, que era que eu, assim como Ele é um com o Pai, nós fôssemos também um com o Pai. E Ele cumpriu. Então a gente não precisa de telepatia, porque a gente é o mesmo Espírito. O Espírito que estava em Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você. E esse Espírito é o Espírito de Deus. Então, quanto mais nós caminhamos de acordo com a nossa relação com o Espírito, aqui na terra, dia a dia, nas decisões que a gente toma, inclusive, reinar em vida vem a partir das nossas decisões. A partir do momento que você vive através de um Espírito e você toma decisões pelo Espírito, você está reinando em vida. Mas a partir do momento que você não nasce de novo, você não reconhece decisões que você precisa tomar através do Espírito, você não reina em vida. Porque o reino de Deus, Ele está nas regiões celestiais, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nosso espírito está lá, nossa mente está lá. E a partir do momento que nós tomamos decisões por esse Espírito, a gente reina em vida. Então, para mim não há separação da pessoa que nasce de novo e reinar em vida é outra coisa e tal, não. Se eu nasci de novo, eu sou espírito. Se eu não nasci de novo, eu não sou espírito. Se eu não nasci, não tem como eu reinar. Se eu nasci, agora eu posso reinar. É isso que Jesus fala para Nicodemos. Só vai aproveitar do reino aquele que nasce de novo. Só vai ser salvo, blindado das paixões desse mundo. Só vai ser salvo e protegido das vozes mais altas que a voz do Pai, aquele que nascer de novo. Só esse tem a oportunidade. E eu tenho vários testemunhos de várias pessoas aqui, que depois que nasceram de novo, elas sentiram um silêncio assim. Acabou. As vozes que atrapalhavam, os pensamentos que iam para o coração, acabou. Né? Sabem o Herbert? O Herbert, a gente viu o testemunho deles, o cara que toca violão, tal, nasceu de novo, tal, está aqui. Ele é um cara que, ele testemunhou isso para nós, ele testemunha para as pessoas e fala, cara, o dia que eu nasci de novo, no dia seguinte, eu senti uma paz que eu não sei explicar, e desde lá, cara, minha mente era bagunçada, minha mente era atribulada, e hoje é uma paz. Eu não tenho mais vozes me atrapalhando. E esse cara hoje está reinando em vida.
Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele quer que as pessoas conheçam Ele para que Ele possa recompensar elas, e assim a gente poder caminhar através daquilo que a Bíblia fala, que as bênçãos elas nos perseguiriam. Conhecer a Deus é saber a sua capacidade. Então a gente começou falando sobre a fé ser a principal ferramenta da satisfação de nós para Deus. Agradar, o significado de agradar é satisfazer, ser prazeroso. Então quando você fala assim, essa palestra hoje foi muito agradável, você fala que foi prazerosa, né? Foi uma palestra que te satisfez. Se você for no dicionário, agradar, ele tem o significado de satisfazer, ser prazeroso, entregar algo que é suficiente para aquele momento. Então, para que a gente possa satisfazer o Pai, é só através da fé. E através da fé nós o conhecemos. E conhecer a Deus é a gente ter consciência da sua capacidade. E aí aqui muda muita coisa. Quanto mais a gente... Por isso que o justo ele vive pela fé. O justo que vive pela fé, ele é tão privilegiado em viver pela fé, porque ele está vivendo num lugar onde tem uma capacidade divina. E a capacidade humana, ela não chega lá. Só que conhecer a Deus é ter consciência da sua capacidade. Agora pare e pensa, qual que é a capacidade do Pai para você? Que capacidade que Ele tem? Ilimitada. Ele pode tudo. Por isso que você tudo pode, porque Ele pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Ele pode tudo. E quanto mais eu conheço a Ele, mais eu tenho consciência da capacidade que Ele tem. Mais o medo vai embora, porque eu sei a capacidade que meu Pai tem, e o medo começa a sair. Então eu dar o passo em relação a uma decisão, não tenho mais medo, porque agora o tanto que eu conheço Ele, é o tanto que eu sei da capacidade que Ele tem. E o tanto que eu cada vez mais sei, porque assim, se você tem dúvidas sobre algo, ou continua tendo medo de decisões, ou medo do futuro, ou acha que não vai acontecer alguma coisa, ou fica preso na circunstância que você vai ter que dar conta, isso só denuncia o quanto você não tem noção da capacidade de Deus, do teu Pai. O quanto a gente não tem, talvez em alguns momentos, a plena convicção da capacidade do nosso Pai. Por isso que eu falo, no cinema eu falei algumas vezes, depois que você nasce de novo, depois que a gente nasce de novo, você nunca mais se sente sozinho. Anos e anos e anos eu não me sinto sozinho. Porque assim, é muito bom participar de uma comunidade, e a CHF e a Igreja do Cinema, e nós somos pessoas que têm o mesmo espírito, o mesmo sentimento, amém? Eu e você, nós temos o mesmo sentimento, eu vivo com esse mesmo sentimento que vocês. Eu estava compartilhando no briefing, eu só me senti impulsionado para essa viagem, eu não vi nada contra, eu não vi nenhuma pessoa, é um sentimento, e é gostoso isso, é bom, viver rodeado de pessoas que vivem pela fé. Só que tem um dia que você vai chegar na sua casa, Enio, e vai estar só você, e as pessoas não vão estar lá, e talvez você ficou 4, 5 dias sem ver essas pessoas, e aí você tem que tomar uma decisão, e você está num momento difícil. Só que se você nasceu de novo, você não vai se sentir sozinho nessa hora. Não vai. Não vai. As decisões mais difíceis, talvez eu não estava do lado de alguns amigos. Algumas talvez você estava. Mas outras eu não estava. Eu precisava tomar uma decisão, como homem. E eu não me senti sozinho. Depois que você nasce de novo, você não se sente nunca mais sozinho. Por quê? Porque eu sei a capacidade dele. Eu sei a capacidade que ele tem. E aí, quando fraco eu estou, a força dele é que me reanima. Quando eu estou fraco, aí sim ele é forte em mim. E aí não é sobre eu me diminuir, mas é eu entender que em momentos que eu preciso tomar decisões, de acordo com ele, ele vai falar: filho, é isso aqui. Filho, eu sou contigo. Eu estou não só do seu lado, mas eu estou em você. Eu opero através de você. Eu opero para você. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Pai e caminham segundo o propósito dele. E eu cada vez mais quero tirar esses versículos, sabe, esses jargões
de ser só uma frase motivacional num culto e amanhã você esqueceu ela. Entenda a capacidade do teu Pai. Entenda, quanto mais você busca conhecer, viver pelo Espírito e se aproximar dele, você tem a plena consciência do que ele é capaz. E aí você tudo pode naquele que te fortalece, porque ele tudo pode. E aí todas as coisas cooperam para o bem daquele que você ama, porque você caminha segundo o propósito dele, porque você tem noção da capacidade dele. E aí nós temos essa noção da capacidade dele. É uma capacidade imensurável. A partir do momento que eu não agrado a Deus, possivelmente eu estou agradando um problema. A partir do momento que eu não agrado a Deus, possivelmente eu estou agradando um problema. E a gente é muito bom, como ser humano, em agradar problemas. Porque se eu não agrado a alguém, eu estou desagradando a outro alguém. Se eu agrado muitas vezes a um, eu estou desagradando a outro. Porque nem sempre as vontades são iguais. Só que é o seguinte, o que importa é agradar a Deus. O que importa é agradar a Deus, satisfazer a Deus, ao Pai. Por quê? Porque ele precisa? Não. Não, porque a partir do momento que você satisfaz ele, o que é bom para ele é bom para você, o que é ruim para ele é ruim para você. É simples a conta. Não queira se sobrepor ao Pai, só porque nós temos autonomia como filho, mas tenha consciência de que aquilo que é bom para o Pai, com certeza é bom para mim, porque Ele não é um Pai terreno. E eu tenho falado isso em alguns momentos, eu falo assim, alguns que têm relação ainda com o Pai, ou já tiveram com o Pai terreno, com o seu Pai aqui da terra, você vai lá no seu Pai e pede um conselho, ou Pai, estou pensando em comprar um carro, eu estou nessa decisão aqui, não sei, daí teu Pai vai te dar um conselho, e ele vai te dar uma opinião, certo? Seu pai vai te dar uma opinião, vai te dar um conselho, vai te ajudar a financiar o carro, não sei. Só que de acordo com as experiências dele. E muitas vezes o conselho dele é de Deus, muitas vezes o conselho dele é de acordo com a experiência que ele tem, pela idade que ele tem, por ele ser o seu pai. Só que pode ser uma opinião, a chance de ser só uma opinião, ela é quase 100%. E você tem que discernir, não, vou decidir, mas não vou escutar meu pai, vou medir, vou falar com outro alguém. Agora, quando Deus fala como pai, Ele não te dá uma opinião, porque Deus não tem opinião. Quando Ele fala com você, é aquilo e pronto, porque Ele é Deus. Deus, Ele não te dá uma opinião. Você já parou a pensar nisso? Não peça opinião para Deus, porque Ele não tem nenhuma opinião sobre você, Ele só tem certeza sobre você. Então tudo que Ele tem para falar para você, a hora que Ele falar, só fala assim, amém, pronto. Beleza, Pai, é isso. Porque Deus, Ele não tem uma opinião sobre mim e sobre você. Ele tem só certeza sobre você. Ele é o Deus, Ele é o alfa, o ômega, o cordeiro, o leão, o começo, o meio e fim, o criador dos céus e da terra, o maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que morreu e ressuscitou. Ele é esse. Então quando Ele te fala algo, não trate como uma opinião. Esteja pronto para falar, eis-me aqui, pronto, é assim. Porque não é uma opinião. E se Ele está te falando, a Bíblia declara que os pensamentos dele para mim e para você são de paz e não de mal. Aleluia. E com certeza esse vai ser o melhor caminho. Eu tenho certeza. Eu entro na fornalha por essa certeza, que esse vai ser o melhor caminho. A partir do momento que não agrado a Deus, possivelmente estou agradando um problema. Então, como eu falei, a gente é especialista às vezes em agradar um problema. E então não agrade problemas, porque possivelmente se você agradar a Deus, você não vai, provavelmente você não vai conciliar as coisas para resolver os problemas. Você já vai ter capacidade para resolver o problema, você não vai precisar ficar amolando o problema. Satisfazemos a Deus na medida que não satisfazemos um problema. Então o quanto eu satisfaço aquilo que Deus tem sobre mim, não porque Ele precisa, mas porque é o melhor caminho, porque Ele é um bom Pai, e a gente declara isso, tu és um bom Pai, só tu tens as palavras de vida eterna, você é o caminho, a verdade e a vida, você está em mim, eu estou em você. Então a partir do momento que eu consigo satisfazer a Deus, nessa mesma medida, eu paro de satisfazer alguns problemas, e às vezes a gente quer satisfazer um problema, tem uma situação na vida, tem um momento de vale,
E a gente está focado no vale e não focado no Deus. E aí tem uma música do Thales Roberto que fala assim: pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Ah, Léo, mas é fácil falar. Não é fácil falar. Mas é prazeroso viver sobre essa palavra. Eu sei que não é fácil falar. Eu sei. Não aponte para mim e fala assim: é fácil falar. Está tudo legal aqui, dentro da CHF hoje, você pregando aí. Não é fácil falar. E não só eu, mas eu sei de vários amigos, irmãos, que estavam no vale. Mas eu sei o quanto é prazeroso olhar no teu rosto e falar assim: mano, você venceu. Cara, você saiu. Eu sabia, porque Deus é bom. Então por isso que eu sabia, não porque você é bom. Eu sabia porque o meu pai é bom. E ele me prometeu, e ele te prometeu, e ele cumpriu. Então por isso que eu sabia. Não porque eu sou bom. E eu falei: ó, vai dar certo, viu, Cal? Vai dar certo. Ó, eu falei que vai dar certo para ele. Então vai dar. Não é porque eu sou bom. É porque o nosso pai, ele é bom. E se naquilo ali ele falou: é isso, é isso. E aí a gente não satisfaz mais um problema, mas a gente consegue servir as pessoas com uma palavra profética verdadeira, a ponto de levar elas para um caminho mais excelente, de inspirar elas, de transformar elas, de santificar elas e se santificar. Quando a gente não se importa mais com humilhação, com repreensão, com ódio, com comparação, com a circunstância, quando a gente não se importa mais com essas coisas aqui, ó, humilhação, repreensão, ódio, comparação, circunstância, dor, quando a gente não se importa com essas coisas aqui mais, nós entramos num lugar onde Deus, Ele permite a gente viver a promessa da alegria. Só que só vamos chegar nesse lugar se a gente não se importar com essas coisas mais. E aí é impossível a gente se importar com essas coisas e agradar a Deus, não tem como. E como que eu posso ter a certeza disso que eu estou te falando? Lá em Hebreus 12, o próximo capítulo, a gente estava no 11, 6, e aí Hebreus 12 fala assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Agora eu vou rebobinar, eu gosto de fazer isso no versículo, rebobinar ele, vou falar de trás para frente, ó. Jesus suportou a cruz, aqui de trás para frente. Jesus se assentou à direita do trono de Deus, porque ele desprezou a vergonha, ele suportou a cruz, e porque Deus lhe propôs uma alegria. Por isso hoje ele está sentado ao lado de Deus. É isso que o versículo está falando. Ele não se importou com a humilhação, ele não se importou com a repreensão dos soldados, ele não se importou com o ódio, ele não se importou com a comparação que as pessoas faziam do que ele falava que ele era e do que ele não fez, não desceu da cruz, não matou todo mundo ali na hora, que é o que eles estavam cutucando ele para ele fazer. E por conta disso, ele conseguiu entrar nesse lugar de alegria, de alegria. Ele, o consumador da nossa fé, que ele fala ali. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, ou seja, ele que escreveu a minha e a tua fé, e ele é o consumador, ele que consumou essa fé, ele que colocou essa fé dentro de você. Ele escreveu essa fé, ele criou essa fé, e ele ainda, na bondade e amor dele, colocou dentro de você essa fé. Ele, o autor e consumador dessa fé, suportou a cruz, não se importando com a humilhação, nem com o ódio, e por conta disso, ele está sentado no trono ao lado de Deus.
E se eu e você, nós tivermos consciência disso, nós tomamos posse daquela palavra que fala, e nós hoje podemos estar assentados nas regiões celestiais também, junto com Ele. Se eu e você, a gente tomar parte nisso. E agradar a Deus não é sobre você viver certinho, não é sobre a tentativa de, talvez como uma criança, ela tenta agradar o pai para ganhar o doce, né? A minha filha Olive, ela é boa nisso. Ela vai lá, chega assim, aquele jeitinho que alguns de vocês conhecem, assim. Isso aqui, papai, dá nani. Aí como que eu não vou dar a nani para ela? Não tem como. Nani é balinha fine. Porque a balinha fine tem a bananinha, né? E ela chama de nani. Então a balinha fine é nani. E aí, agradar a Deus não é assim. Se agradar a Deus continua sendo um estado onde você não erra, então a fé, ela não te serve para nada. Porque a fé não é sobre você não errar. A fé é sobre, mesmo você errando, você saber que a tua capacidade de levantar está nele. Então, se você continua tentando agradar a Deus, talvez isso sirva para algum de vocês aqui. Se você não, eu preciso agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, eu tenho fé, eu vou agradar a Deus. E aí você tenta como agradar a Deus? Fazendo do teu jeito, sendo bonitinho igual a Olive. Não, mas Deus, Ele não quer que você seja bonitinho igual a Olive. Porque se você fazer isso, tentando agradar a Deus, sem errar, você acha que você vai chegar no objetivo? Então a fé, ela não serve para mais nada. E aí, o fundamento o fundamento da satisfação a Deus, que é a fé, que a gente leu em Hebreus 11:6, não serve para nada. Então não se esforce em agradar a Deus. Apenas tenha fé. 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 E o que é fé? O que é fé? É o firme fundamento da palavra. É você ter a certeza das coisas que você não se vê, e você saber que aquilo que te espera está vindo. E aí Deus olha para você assim e fala, opa, é isso aí. Esse é o filho em quem eu tenho prazer. Você é meu filho que eu tenho prazer. E aí isso é que eu mais gosto de ouvir do Pai. Eu não sei você, mas é o que eu mais gosto de ouvir do Pai. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Essa é uma das frases que eu mais gosto de ouvir o Pai falando para mim. Quando eu tenho certeza daquilo que eu não estou vendo, e quando eu só fico esperando aquilo que eu tenho certeza que vai chegar, e Ele olha para mim e fala assim, é isso aí. É isso aí. Agradar a Deus vai muito além de não errar. Agradar a Deus está em olhar e conceber tudo o que existe através da fé. Agradar a Deus é você conceber toda a existência através da fé. E a partir disso, tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Por isso, não fique esperando o milagre, que é o sinal, que é talvez você orar e a pessoa ser curada e tal. Não, tudo é um milagre. É você conceber todas as coisas pela fé. Todas as coisas pela fé. Como assim, conceber todas as coisas pela fé? É você entender que todas as coisas que você está vivendo, o dia que amanhã vai acontecer, você vai fechar os olhos e você vai ter certeza das coisas que você não está vendo, e você só vai continuar esperando aquilo que Deus já falou que vai vir. Em tudo que você vive. Porque isso é fé. É a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção das coisas que eu espero. Isso é fé. Isso é fé. E é assim que eu agrado a Deus. Agradar a Deus é você conceber a existência através da fé. E não é através da fé, tipo, Ele fez. No princípio dele criou os céus e a terra, eu creio. Não, hoje, meu irmão, hoje, você crê que vai dar certo? Você crê que teu casamento lá, Dudu, vai dar certo? Você crê que a conta da tua casa está paga? Você crê que o teu filho vai vir um dia? Você tem certeza daquilo que você não vê? Você tem convicção daquilo que você espera hoje? Essa fé agrada a Deus. Essa fé satisfaz o coração dele. Porque é nessa fé que eu acesso a melhor parte do Pai.
É nessa fé que eu acesso a melhor parte dele. E aí a gente pega o atalho. Não, eu vou por aqui. Igual o Ciro fala do GPS. Não sei se já ouviram o Ciro falando do GPS. O GPS está falando para ir por lá. Não, mas nossa, 2 horas a mais por ali. Não, vou aqui. Vai então. Aí fica lá 6 horas parado porque o caminhão de soja caiu. Que é o que mais acontece quando a gente vai para Vitimarsum. Nunca vi estradinha para cair caminhão igual essa para Palmeira. Então, essa é a vida de agradar a Deus. Não tenha medo em agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Agrade a Deus. Ele é Deus. Ele é bom pai. Se eu tivesse vivido com meu pai aqui terreno, talvez uma das coisas que eu mais gostaria de fazer para ele é agradar a ele. Eu não sei você, eu não tive experiência, eu cresci sem pai. Mas se eu tivesse um pai, eu acredito que uma das coisas que eu mais ia querer fazer é agradar a ele, é estar junto com ele, é dar rolê com ele, é viver o que ele tem para mim, porque ele é meu pai, poxa. Eu quero o que ele tem para mim. Ele é meu pai, ele me cuida, ele me abraçou, ele me segurou no carro aquele dia, ele, sei lá, por isso que eu confio nele, porque ele é bom. E o nosso pai, ele é bom. Então não tenha medo de agradar ele. E agrade ele servindo as pessoas. Não agrade as pessoas servindo a ele. Agrade a Deus servindo as pessoas. Muitas vezes a gente quer agradar as pessoas achando que estamos servindo a Deus. E aí você se perde numa confusão de combinados, numa confusão de relação, porque você está tentando agradar as pessoas. Só que se você vai servir as pessoas, é óbvio que elas se sentirão agradadas por você. E você com isso vai agradar o Pai. Então não queira agradar o Felipe, o Gabriel, não queira agradar o Cal. Sirva a ele. Assim você vai agradar a Deus. Porque a partir disso, a Bíblia fala que maior é o que serve. Se você é maior, e eu sou maior, e todo mundo aqui é maior, e aí não tem nenhuma arma forjada contra mim e você que vai prosperar, porque eu e você não somos maiores. Por isso que Jesus, ele aconselha a todo momento: sirvam uns aos outros, sirvam uns aos outros. E tem 3 lugares, e no seu todo e no meu todo, que agradam a Deus. Eu quero tentar amarrar, tem pouco tempo, esses 3 lugares aqui. 3 lugares na nossa caminhada que a gente agrada a Deus. E é inevitável. Primeiro lugar, na sua própria vida. Você com você mesmo. Primeiro lugar, na sua própria vida. Agradar a Deus através de quem eu sou, de quem eu evoluo, de quem eu permaneço sendo, da minha palavra e de todas as circunstâncias que existem através daquilo que eu sou. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala que de tudo aquilo que a gente deve guardar primeiro o coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Isso fala sobre você. Primeiro está falando de você. Essa palavra é para você, sobre você. Guarde o seu coração. Então, na sua própria vida, primeira circunstância, primeiro ambiente que você agrada a Deus, ou não. Mas eu declaro que você é agradável a Deus. A sua própria vida. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Em Coríntios fala também que nós temos todas as armas poderosas em Deus para destruir qualquer pensamento do mal. Por que ele fala isso? Porque os pensamentos, eles vão vir. Você vai ser bombardeado de pensamentos a semana inteira. Você está no Instagram a semana inteira, você está trabalhando de manhã até a noite, você está convivendo, você está na praia, você está em casa, e pensamentos vêm. E ele não te priva dos pensamentos, porque ele não te priva da convivência, mas ele te dá todas as armas poderosas para você destruir, porque esse pensamento, ele pode até chegar na sua mente, mas ele não pode parar no teu coração. Se passou da mente para o coração, lascou. Provavelmente você vai agir por aquele pensamento. Por isso que a Bíblia fala: guarda o teu coração. Ela não fala assim, guarda a tua mente.
Não, não é isso que ela fala. A palavra não fala para você guardar a tua mente, ela fala para você guardar teu coração. A tua mente, ela já está forjada, ele já te deu todas as armas possíveis através do Espírito para você destruir todo pensamento. Aquele pensamento que vem e você vai agir no ímpeto, você não age. Opa, parou por aqui. Aquela decisão que você ia tomar, aquela palavra que você... Opa, não vou falar. Ou aquele momento que você precisa falar e é de Deus e você não fala. Não, cara, mas tinha que falar. Às vezes tinha que falar. Não é só o oposto. A gente parece que fala sobre permissão de Deus para coisas ruins, né? Não, Deus permite isso aí. Deus permitiu que ele morresse. Não, Deus permite que ele se lasque. É permissão de Deus. Não, mas Deus também é permissivo para o que é bom. Ele permite pensamentos, principalmente. Vamos mudar essa... Ele permite, principalmente, pensamentos bons para você. Para que você compartilhe, para que você profetize, para que você cure, para que você abrace, para que você salve. A sua própria vida é o primeiro lugar onde você tem o privilégio e a responsabilidade de agradar a Deus. Segundo lugar, na sua casa, teu primeiro ambiente. É o segundo lugar onde a gente tem o privilégio e a responsabilidade de agradar a Deus. O que nos envolve na relação familiar, na sua casa. Então, aquele que não consegue dar conta da sua casa, nem pense em tentar dar conta do ministério fora. Nossa primeira responsabilidade, nosso primeiro pé direito, precisa ser na nossa casa. E a partir dali, a gente vai ser a primeira... Eu gosto de uma analogia que a gente fala aqui, que para os nossos filhos, qual que vai ser a primeira imagem de Deus para os nossos filhos? É a gente, sou eu. Eu pai, como que ele vai entender um Deus pai? De maneira mais absorvente, de maneira mais concisa, de maneira mais amorosa. Eu sou a primeira imagem disso lá dentro de casa. Você vai ser a primeira imagem disso para sua esposa. Você vai ser a primeira imagem disso, talvez, se os seus pais eles não são redimidos ainda, talvez você é o filho que vai ser a primeira imagem de Deus lá dentro. E você rompendo em fé, provavelmente você vai conseguir cumprir com essas coisas no ambiente da sua casa. E aí você vai agradar a Deus, você vai satisfazer a Ele, porque essa é a vontade dEle, que você vive em fé. Então, viver em fé não é uma obrigação que nós temos, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenho que agradar a Deus, tenho fé, eu creio, Deus te agrado. Não, a lógica é inversa, a gente precisa inverter a lógica das coisas. A lógica é inversa. Obviamente, se você vive pela fé, você tem certeza daquilo que você não vê, você vive o impossível, e com isso o coração de Deus, ele se satisfaz. Ele tem prazer em você como filho. Ele fala assim, esse é meu filho em que eu tenho prazer. Caramba, é isso aí, que era para ele estar vivendo. Isso que eu sonho para ele. E o terceiro lugar, que eu já dei um spoiler antes, é fora da sua casa. Então, na sua própria vida, na sua casa e fora da sua casa. Então, como eu falei, eu já tinha comentado antes ali, não queira agradar as pessoas achando que assim você está servindo a Deus. Aí a gente entra num buraco muito difícil de sair em vários momentos da vida. Que daí a gente acha que agradando as pessoas, a gente serve a Deus. Não, às vezes você vai ter que ser desagradável. Eu já fui desagradável muitas vezes, servindo aquela pessoa, mas eu estava agradando a Deus. E aí hoje eu olho para aquela pessoa e falo, nossa pai, obrigado, porque eu fui desagradável. Obrigado porque eu te ouvi. Obrigado porque eu te ouvi, eu fui desagradável. Porque eu agradei o Senhor. Porque eu agradei o Senhor? Não. Porque eu fui desagradável. Agora essa pessoa hoje pode agradar o Senhor. Porque se eu não fosse desagradável, eu acho que nem aqui ela ia estar hoje. Então é inversa a matemática. Talvez você vai precisar ser desagradável. E servir aquela pessoa. Servindo em amor. Servindo em constrangimento. E assim não só você vai agradar a Deus,
Mas fora de casa, você vai permitir que essa pessoa tenha a oportunidade de daqui a pouco ela estar agradando a Deus e servindo o outro também sendo desagradável. Várias vezes você vai entrar numa saia justa. Em vários momentos na vida a gente vai precisar ser leal. Fira com amor leal. Fira com amor leal. E é ferindo com esse amor leal que a gente consegue, fora de casa, agradar a Deus. Porque não só você, não é só sobre a sua vida, é sobre o próximo, é sobre o outro também. Porque se você foi salvo, você não foi salvo para você viver agora. E aí eu creio que as boas obras que Deus ainda tem preparado para nós, a palavra de Deus, ela não é egoísta. Nada na Bíblia a gente pode tratar com egoísmo. Então quando Deus fala assim, e temos ainda boas obras para serem completadas pela frente, eu não pego para mim isso, sou egoísta, Deus tem boas obras para mim. Não, eu já fui salvo, já nasci de novo, agora tem boas obras pela frente, que é para o outro. Tem pessoas na frente que precisam dessa boa obra. Não tem como, eu não consigo hoje. Eu não consigo viver para mim. Eu não consigo ter esse egoísmo, não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido. Se ele que podia ser ao máximo egoísta e ter dado um jeito diferente, não foi, quem sou eu para ser essa pessoa? Quem é você para ser essa pessoa? Não. Não viva para si mesmo, esse não é o evangelho. O evangelho é sobre o outro. É uma boa nova. Se é uma boa nova, todos que estão aqui provavelmente já receberam essa boa nova. Agora tem alguém que precisa de uma boa nova. O evangelho é uma boa nova. Você concorda comigo? O evangelho é uma boa notícia. Só que eu já sei dessa boa notícia. Então alguém está... E aí, quem mais precisa da boa notícia? Cadê? Quem mais? E todo domingo eu tenho essa sensação assim. Quem hoje aqui? Quem que está precisando da boa notícia? Quem que é o próximo cara que vai casar aqui daqui 6 meses? Qual que é a próxima família que a gente vai estar fundando daqui 1 ano? Quem que é a pessoa que vai sair da depressão e vai estar testemunhando e gravando Reels e falando assim, eu nasci de novo, e porque eu nasci de novo eu não tenho mais depressão, e agora eu preciso falar para o mundo isso. Cadê? Essa é a boa obra, para a qual nós fomos preparados. Onde há condenação, não há salvação. Não existe salvação onde existe condenação. E para encerrar, eu quero usar o exemplo de Jesus com a mulher adúltera. E naquele momento, quem estava lá e queria apedrejar aquela mulher, eles não tinham nem um pouco de consciência e eles não tinham nem um pouco de intenção de salvação. Eles só queriam condenar. Vamos apedrejar ela. Jesus está ali, vamos ver o que ele pensa sobre isso. E aí tomaram na lata, né? Aí ele ajoelha, escreve, fala assim, se vocês não pecaram aí, então atira nela. E aí a questão não é só que Jesus colocou em xeque, é que, fala aí, que fariseu que ia falar que não tinha pecado? Nunca. Ele pegou no ego dos caras ali, pegou no umbigo deles ali. E aí largaram as pedras e tal, e aí a condenação foi embora, a salvação chegou. Falou assim, alguém te condena aqui? Não. Então, eu também não, estou aqui para salvar, vai e não peca mais. Então que você tenha esse coração aberto em viver pura e simplesmente pela fé. De verdade, eu incentivo cada um de vocês aqui a vocês tomarem esse posicionamento da vida pela fé, mas uma vida plena, né? Em fechar o olho, o que a gente fala aqui, a nossa frase de casa, feche os olhos e veja. Feche os olhos e veja. Essa é a nossa frase de agradar a Deus. O dia que você talvez esquecer de algumas palavras que a gente falou aqui hoje, lembra dessa frase de novo, que a gente fala bastante. Talvez você vai lembrar mais dela. Feche o olho e veja. Eu vivo pela fé.
eu agrado a Deus, a minha vida agrada a Deus, porque eu vivo pela fé, eu inspiro as outras pessoas, eu ajudo as outras pessoas, eu sou uma ponte das pessoas até Cristo, eu sou Cristo na vida das pessoas, e a minha vida ela não tem como ser menos do que abundante, não tem como, eu te garanto. Se você não vive uma vida abundante hoje, fala, não, mas vida e vida com abundância, mas ainda não está abundante assim, para mim. Então provavelmente você não está vivendo pela fé. Reanalise. Qual é o caminho que você está tomando? Se é o caminho da fé, ou se é o caminho ainda daquilo que você tenta fazer. Mas eu quero te dar uma certeza, o Pai, Ele só tem boa notícia para você. E eu declaro que você receba essa mente, que você possa receber essa mente de fé. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, obrigado, porque o Senhor nos traz refrigério, Pai. O Senhor nos traz esperança. Não tem um dia que o Senhor não traga esperança para nós, Pai. E esse dia não foi diferente, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que a Tua esperança, Pai, ela tomou conta da nossa vida, Pai, nessa noite. Mais uma vez, Pai, nós somos inspirados pelo Teu Espírito Santo a viver uma vida de fé. Uma vida, Pai, onde o impossível, ele não existe mais. O impossível se torna possível. Aquilo que nós precisamos viver para Te agradar, Pai, não é simplesmente uma consciência ou um jargão de que através da fé eu estou aqui para Te agradar, mas através da fé, na verdade, Pai, nós sabemos que o Senhor só tem palavras de vida eterna, os Seus pensamentos são de paz, os Seus pensamentos são de prosperidade, Pai, e eu declaro vidas sendo vividas, Pai, na plenitude da fé, a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus eu declaro fé sobre você, fé sobre você, fé inigualável, fé inabalável, que você venha romper em fé, que você venha romper em fé, como a gente tem a canção Rompendo em Fé. Cada vez que a tua fé ela for provada, que você possa olhar para a montanha e para o vale e saber que nada disso vai te atribular, que as suas provações elas não sejam maiores que o teu Deus, nada vai te impedir de caminhar, e se diante de você não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar sobre a água. Que você venha romper em fé, e a tua vida ela se resistirá e revestirá desse poder. Eu tenho certeza que a cada dia você vai viver o sobrenatural. Você vai lutar uma luta que na verdade já está vencida e você não vai fazer força. Você vai plantar e você vai colher, porque todos os dias da sua vida, a partir de hoje, eu declaro que você vai viver uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Amém?